Começamos assim. Brasília Cultura Espiritíssima Instituto. Uma maneira de se dizer o nome da instituição. Não tem que ser essa, se um dia o Instituto for oficializar o seu nome também em Esperanto, vai se escolher uma forma. Brasília Cultura Espiritíssima Instituto. A expressão traduzida ao pé da letra seria Instituto Espírita Cultural Brasileiro, né? Mas traz a mensagem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Poderíamos escrever em Esperanto a expressão de outra maneira, né? Instituto de Cultura, Espiritismo Instituto de Cultura de Brasília, como exemplo. Mas essa maneira de escrever que eu utilizei, isso é característica das línguas. Não se pode escrever da mesma forma, com a mesma sequência em toda a língua. Então, essa ela me parece muito simpática, também mesmo utilizando em traduções que eu fiz para a revista e tal. Em seguida, nós temos o Evangelio ao Espiritismo, capítulo Unua, o Evangelho segundo o Espiritismo. Observem como curiosidade o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, antes da palavra espiritismo, eu não coloquei de novo o artigo. Muita gente não coloca, tem gente que coloca, etc. Mas a expressão como está leva à mensagem. Todo espírita, que obviamente ligado ao Esperanto, identifica essa expressão, identifica a obra sem nenhum problema. Capítulo Unua, primeiro capítulo. Capítulo primeiro, fica ilustrado aqui o fato de que não se precisa utilizar ordem rígida de palavras em Esperanto. Em seguida, uma frase de Luciano dos Anjos. Eu ouvi dizer essa frase na Federação Espírita Brasileira, já há quase uns 30 anos. La Evangelio de Cristo Jesús estas lascientio de la sem fino. Nenio aldi comparidias ao comparidios. O Evangelho de Jesus Cristo é a ciência do infinito. Essas foram as palavras do Luciano. Achei interessantíssimo. Ciência do infinito. Nada a ele, ao Evangelho, nada a ele se comparou, compara ou comparará. É uma frase que me deu, ela me passou a ideia de que o Luciano dos Anjos, naquele momento da vida dele, detinha um respeito, utilizando aqui a palavra dele, né? Ele tinha um respeito infinito pelo Evangelho. E pensando depois no assunto, o que me veio à cabeça foi simplesmente, eu realmente, do meu ponto de vista atual, não consigo ver coisa alguma que supere o Evangelho de Jesus. Nada, absolutamente nada. Os ensinos de Jesus comportam uma lógica absolutamente irrefutável. Historinha brevíssima, um russo esperantista, Vitaly Podobedov, hospedado na minha casa no Rio, parou na porta do quarto em que minha esposa e eu fazíamos o culto do Evangelho com as crianças. E eu passei a falar em Esperanto, porque nós não tínhamos nenhuma possibilidade de comunicação em português ou em russo. Após o culto, ele me procurou e disse assim, que belos conceitos. E ele era, como muitos russos são, ateu. Ateu. Nós vamos, então, agora ler o número 2 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei, e fazer alguns comentários, em seguida ler a tradução. En la mosea legio estas duma legala parte. La legio de Dio, proclamita sur la monto Sinai,
Kaj la civila aŭ disciplina leĝo dekretita de Moseo. Unu estas senŝanĝa, la alia taŭga al la kutimoj kaj karaktero de la popolo ŝanĝiĝas kun la tempo. La leĝo de Dio estas formulita en la jena dek ordonoj. Mi estas la eternulo, via Dio, kiu kondukis vin eksteren el Egiptujo, el la domo de esklaveco. Antaŭ mi vi ne havos fremdajn diojn. Vi ne faros statuon, nek bildojn de tio, kiu estas super la ĉielo, nek sube la tero, nek io ajn, kio estas en la akvo, sub la tero. Vi ne adoros ilin, kaj ne faros al ili suverenan kultadon. É uma expressão bastante interessante. Eu vou colocar aqui um número 1, para ficar guardado aí, porque esse é o primeiro mandamento, e eu não coloquei. Curiosidades que nós encontramos aqui e que interessam ao esperantista. Repito aos companheiros que estão estudando Esperanto que o compromisso no momento é o estudo adequado do Esperanto básico. Entretanto, é possível que a pessoa, por curiosidade, queira analisar um pouco mais profundamente alguma coisa da língua, alguma coisa interessante. Nesse texto, nós podemos ver aqui a palavra decretita, né? Observem que essa palavra ela tem um caráter de adjetivo. Ela tem um caráter de adjetivo. Ela é um adjetivo. Ela é um adjetivo indicando uma condição, uma qualidade de alguém que sofreu no passado. Sofreu no passado. Lá está o sufixo passado passivo, e to, de ser decretada. Então, a lei tem a qualidade do que sofreu no passado a ação de ser decretada. Ou seja, foi decretada. Uma maneira de se analisar os chamados particípios do Esperanto. Esse é o particípio passivo passado. Depois vocês vão estudar isso com calma. É muito interessante. Gera um poder expressional fabuloso. Poder expressional fabuloso. Experimentem dizer em Esperanto alguma coisa do tipo: ontem, quando vocês chegaram, eu já tinha saído, sem usar os particípios. Você vai ter que construir uma perífrase enorme, se não usar os particípios. Eles geram um enorme poder expressional. Aqui também, eu escrevi que o conducis vin exterem, que conduziu vocês para fora do Egito, e la domo de esclavezzo, da casa da servidão. Vejam como eu construí esse trecho aqui. Deus, né, que conduziu vocês para fora. Exter é do lado de fora. Exter é um advérbio formado com exter, que vai significar o mesmo, para fora. E esse acusativo é um acusativo que indica direção, vocês vão estudar isso mais tarde, ou melhor, no caso, sentido. Exterem, para fora, do Egito, da casa da servidão. E uma outra curiosidade foi que eu procurei uma palavra para prestar culto soberano, para prestar. E o que aconteceu? Não achei. Os sinônimos de prestar
os sinônimos de prestar que eu encontrei não são adequados para essa ideia de prestar culto. E o próprio tradutor eletrônico me ofereceu fazer. Para fazer culto é razoável. É o mesmo que prestar culto, embora eu preferisse a palavra prestar, como em português. Repete-se aqui a frase do Luciano dos Anjos, né? O Evangelho de Jesus é a ciência do infinito, nada se lhe comparou, compara ou comparará. A tradução desse texto está aqui, tradução à língua portuguesa. Na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. O primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Imagem esculpida, eu vou voltar um segundinho no segundo slide, onde eu vou mostrar a vocês o que eu usei para isso. Ó. Vinefaros estatuam. Não fareis imagem esculpida, eu usei vinefaros estatuam. Não fareis estátua. Porque a palavra imagem em esperanto é bildo, é a mais comumente utilizada. Bildo. Como consequência disso, nós ficaríamos com bildan sculpitan, que causaria desconforto ao nativo de língua portuguesa. Então, eu utilizei a expressão faros statua. Assim, nós terminamos, e segundo César tinha proposto, e da primeira vez nós nos esquecemos, eu me esqueci, vamos fazer uma pequena prece em esperanto, encerrando essa parte. Já são 43. Cristo Iesua, ricevo el miai coro, directitai al via coro, nia indanquai, char, mi jus havis, novan opportunetson, ie studi la lingvon internacion, iomete ies, sed surtute, amantai la ideon, ie fari stabili la pacon sur terra. Estu tiel. Ok, senhores? Bonega. Danke. Danke. Vamos começar a nossa aula de hoje. Logo após a nossa... Salutam, Cris, há muitos dias que não a vejo. Salutam, Nádia. Salutam, professor. Salutam, Alti. Salutam. Nós vamos começar a aula com a vinheta, mas após a vinheta nós vamos fazer uma modificaçãozinha. Belega lezione de Saulo. Yes. Compreendo. Danke. Compreendo.
Como eu disse antes, nós vamos lá para o final da nossa aula. Eu vou começar pelo fim, o que não é comum, né? Não, não é isso que eu quero. Eu quero... Não está me obedecendo. Isso. Rei Matasco. Como eu sou muito esquecido, poderia esquecer de passar Rei Matasco. Rei Matasco, reimo, casa, lá, tasco, tarefa. Então, eu vou passar tarefa para casa. Claro que ela é opcional para aqueles que queiram fazer, né? Nada é obrigatório. Eu vou passar algumas frases, né? A primeira frase: a mãe ama a filha. A segunda: o menino viu os gatos. A terceira: o menino viu um gato. E a quarta: o galo está no quintal. Mas eu vou ajudar vocês. Eu vou colocar na tela as palavras necessárias. Eu tenho que mudar aqui o meu, porque eu não estou vendo como vocês estão. Mas eu não sei como mudar isso aqui. Bom, nós temos aí a palavra coco, cato, corto, nabo, patrino, filino e, se eu não me engano, aqui... aqui os verbos. Alguns verbos. Este, ame, vide, e a preposição en. Então, vocês só vão montar as frases. E para me passar, eu volto aqui, eu só vou um quadro à frente e já volto. E tem o N também, para que a gente possa, onde achar necessário, colocar o N. E enviar para mim pelo meu e-mail, abreurocha200@gmail.com. Esse Então, Gmail aqueles não está que faltando quiserem... I? Altamiro, está faltando um I? É assim mesmo? Está faltando um I, exatamente. Espera aí que eu vou consertar isso aqui. Vou consertar isso. Altamiro, eu não vi os verbos. Eu vou colocar novamente. Tá? Obrigada. Então, quem quiser anotar o endereço ou quiser anotar depois também, pode, né? Então, vamos... Posso tirar o endereço eletrônico? Yes. Tá. Então, vamos lá. Temos as frases, as palavras em Esperanto e os verbos. Só vejo as duas letras dos verbos. Este ame vide. Este ame vide. Espera aí, César. É isso? Este ame vide. Espera aí que eu vou facilitar para você. Facilitou? Agora está perfeito, maravilha. Obrigada. Nada. Então, nós vamos voltar lá. E agora nós vamos iniciar a nossa aula. Então, aqueles que quiserem fazer o exercício, façam e enviem para mim pelo e-mail e eu estarei... Não, está querendo obedecer, nós vamos no manual mesmo. Isso aí. Então, vamos lá.
Leziono dell'Atago decinaua de Junio 2021. É hoje. Estrutura de la língua. Nós vamos hoje... O problema é que eu não estou vendo vocês. Agora passei a ver. Nós vamos tocar em alguns pontos da estrutura da língua. Vamos começar com o acusativo. Tá? Acusativo. Transitiva e verbo. Esse acusativo que nós vamos falar é o acusativo de recta objeto, ou seja, o acusativo de objeto direto. Hoje o Saulo fez menção a um outro acusativo, que é o de direção. Mas hoje vamos falar somente do de recta objeto, objeto direto. Então, nós temos aqui uma frase, lahundo mordis lacaton. O cão mordeu o gato, onde nós temos o cão como sujeito, o autor da ação, e temos o gato como aquele que sofre a ação. Né? Então, o cão é o sujeito e o gato lacato é o objeto direto da frase. Se eu escrevesse essa frase, lacaton mordis lahundo, o que eu estaria escrevendo aí em português, Nádia? Estou tentando ver. O gato mordeu o... Não é isso? O gato mordeu o cão. É isso? Aparentemente seria, né? Mas veja bem, veja essa setinha aí. Ó. Você inverteu a ordem. Isso, Okay. Exatamente. A frase é a mesma. Eu só mudei a ordem. E eu não vou dizer o gato foi mordido pelo cão, porque isso seria uma outra frase usando a voz passiva. E eu não estou usando a voz passiva, estou usando a frase normal. Então, a tradução de lacaton mordis lahundo também é o cão mordeu o gato. Começa por aqui, o cão mordeu o gato. O cão mordeu o gato. O que define o sujeito e o objeto direto é a presença do N. Onde o N estiver, é onde estará o objeto direto. Então, o sujeito continua sendo o cão, né? O sujeito continua sendo o cão. O cão mordeu o gato. Né? Se eu colocar... Pois não? Desculpe. Pois não? Essa alteração da posição das palavras, dos elementos da frase, ser indiferente por causa das flexões, isso ele tirou do latim? O Zamenhof tirou isso do latim? Sim, uma das situações é essa mesmo, porque ele coloca o que determina o que é o objeto direto é essa letra N colocada aí após o... Então, ela pode mudar para qualquer parte da frase e ela continuará sendo o objeto direto. Se ela continua sendo o objeto direto, o sujeito também continua sendo o mesmo, desde que a gente não mude a frase, né? Ela continua sendo o mesmo. Como vocês vão ver na próxima frase agora, ó. Novamente. Lacaton lahundo mordis. O cão mordeu o gato. Parece complexo, mas depois que a gente acostuma, quando a gente bate o olho no N do acusativo, a gente já sabe que ali está o objeto direto. E a gente já sabe quem é que realizou a ação. Nesta outra frase, então, aqui continua o gato sendo, né, o objeto direto, como nessa aqui também.
Mordis, eu posso começar pelo verbo. Mordis, larundo, lacatum. O cão mordeu o gato. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Está perfeito. Perfeito. Só uma coisa, professor. Pois Hegel, não? Oi, Hegel. Esse N, ele sempre vai apontar o objeto direto. Exatamente. Tem alguma coisa, por exemplo, que a gente possa... Por exemplo, eu estou vendo lá na frente, se tiver algum N que possa não ser isso, tem alguma outra coisa ou não? Não. Sempre, toda palavra terminada com N, quando é um substantivo ou um adjetivo, você vai deduzir que ele é um objeto direto. O Saulo hoje mostrou uma palavra, exterem, é um advérbio de lugar, né? E que o N indica a direção para onde o sujeito for, né? Mas aí é uma outra coisa que nós vamos ver mais à frente. Tá bom? Tá certo, Hegel? Obrigado. Bom, mi vidas du blancaj hundoj. Mi vidas du blancaj hundoj. O que está escrito aí? Eu Altamiro, vejo 2 cachorros brancos. Pois não. deixa eu fazer uma observação. Eu tenho a impressão, perdoe-me o Hegel se eu estiver enganado, que a pergunta dele visava o seguinte: sempre que tiver é um acusativo? Não. Há palavras em Esperanto que terminam pela letra N, Sim. mas elas que são não naturalmente conhecidas ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra... Mas elas nunca E serão adjetivo e nem substantivo. Não existem palavras substantivo, porque todo substantivo termina em O e todo adjetivo termina em A. Então, toda palavra substantivo ou adjetiva, mesmo no plural, como nós vamos ver agora aí, ela é objeto direto, né? Tá? Então, vamos repetir. Mi vidas du blancaj hundoj. Mi vidas do Blancaj Hundoj. Vocês Vocês compreenderam a frase? Sim. Eu vejo 2 cachorros brancos. Vejo os Dois cachorros dois brancos. cachorrinhos brancos. Então, Cachorrinho, vejam. cachorro. Isso. Então, vejam aqui que nós estamos com 2 palavras no plural, um adjetivo e um substantivo. Substantivo rondo e adjetivo blanca. Eles estão no plural e o N virá sempre depois do plural. Primeiro o plural, depois o acusativo. Tá? Então, outra coisa. Os numerais não vão para o acusativo. Eu vejo que o objeto direto é 2 cães ou 2 cachorros brancos, mas o 2 não vai para o objeto direto, para o acusativo. Ele é objeto direto, mas não vai para o numeral. Paga com cartão. Hein? Pede uma licença aí. E aqui nós temos, então, a colocação do objeto direto. Nós vemos outra figura, bildo, como disse o Saulo na aula anterior, lacnabo, legas, verdam, librum. Eu nem sei se o livro por dentro é verde, por fora ele é verde. Lacnabo, legas, verdam, librum. Eu repito, bom vôlei. Lacnabo, legas, verdam, libram. Vocês compreenderam a frase? Sim, o menino lê o livro verde, né? Isso, muito bem, muito bem. Uma outra figura. Lassimio mangias bongustam bananon. Lassimio mangias bongustam bananon. Repito, bom vôlei. Lassimio mangias bongustam bananon. Então, em todas as frases, eu usei adjetivos e
substantivos. Então, o sujeito dessa frase aqui é o macaco, o verbo é mande, né? Está no presente, e nós temos o objeto direto, que é uma banana saborosa, né? Bongusta, saborosa. Tá? Alguma dúvida? Não. Bom. La ursoi voyages per traino. Vejam que nessa frase nós não usamos o acusativo. Por quê? Porque o verbo não é transitivo, é isso? Exatamente. Então, eu vou usar o quê? Uma preposição, né? Então, existe uma situação em que a gente pode dizer que eu posso suprimir a preposição, mas isso é coisa mais para frente. Tá? Então, nós vamos usar uma preposição. Aqui, nós estamos usando a preposição per, que significa através de. Né? Então, la ursoi voyages per traino. Os ursos viajam de trem. Eu já expliquei meu cursor parou, meu mouse. Deixa eu ver se ele pega do lado de cá. Esse computador anda querendo me dar um tom. Não vai funcionar. Eu vou ter que ir na mão mesmo. Então, la urso voyages per train. Eu já ensinei de uma vez anterior que a gente pode substituir esse per e esse treino por um advérbio, mas não é o objetivo de hoje, né? Então, nós temos outra figura. La familio piediras sur la strato. Repito, bom vôlei. La familio piediras sur la strato. Yes, piediras. Porque aqui nós temos o que nós chamamos de cometita vorto. É uma palavra composta. Faltou em português. Uma palavra composta, piediras, que vem do substantivo piedo, que quer dizer pé, e do verbo ire, que quer dizer ir. Então, piedira, ir a pé, caminhar. Ir a pé, caminhar. Então, la familio piediras sur la strato. Tá? Então, a família está caminhando na estrada, né? E vejam bem, eu não posso mostrar, porque posso sim, aqui. A preposição usada é sur e não em. Em português, a gente usa assim, eles estão caminhando na estrada, em mais a, na estrada, né? Em Esperanto, é sur, eles estão sobre a estrada, porque em Esperanto significa dentro de. Se eu disser que eles estão caminhando em la estrada, significa que eles estarão dentro da estrada, não tem como, né? Então, é sur la estrada, tá bom? Yes. Só uma coisinha. Pois não? Ir a pé, né? Mas se traduz caminhando. Ir a pé, caminhando. Mas se traduz caminhando. Pode ser. Você pode... Porque eu costumo dizer que tradução é uma coisa livre, é questão de entendimento. É aquilo que o Saulo estava dizendo antes, não ficar preso a determinadas palavras. Ele modificou algumas, a estátua, por exemplo, usar outras, porque é questão de entender o que está sendo dito, né? É ir a pé. O correto é esse. Tá. O lógico é esse. Caminhar esperando. Tem que ser a pé, né? Caminhada esperando, como seria? Caminhada seria... pode ser... Marche, machado, pode ser irado, pode ser. Tá? Piedirado. Tá? Legal.
Nada. Nós temos outra figura e a frase é La signorino parolas per telefono. De novo, nós usamos a preposição per, porque é através do telefone é que ela está falando, pois não? La signorino é o sujeito, verbo parole e o complemento verbal per telefone. Tá? Agora, eu vou querer a ajuda de vocês, porque eu estava montando o trabalho e não consegui. Fiquei perdido aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu botei 3 fases aí no quadro. Vou colocar algumas palavras como exercício que vocês vão fazer em casa. Tá? E vou querer que vocês me digam. Por exemplo, eu não vou ter como saber quem está, porque eu não tenho como mexer no meu mouse. Então, eu vou chutar quem eu sei. Hegel. Quando eu digo as crianças estão no colégio, as crianças, qual é a palavra que eu vou usar aí? O que eu vou usar? Você está sem som. Lá em Fanói. Lá em Fanoi. Mas aí eu não tenho. É lá em Fano, tá certo. Lá em Fano. E se eu não tivesse lá em Fano? Aí ficava difícil, né? Sim. Então, lá em Fano. Cris, qual é o verbo que eu vou usar aí? As crianças estão... Estas. Estas. Lá em Tive Fano, cola, hein? Obrigada. Eu fingi que não ouvi, hein? Eu tentei ser mais rápida. Tem que falar mais baixinho. E pensar, professor. Eu não estou conseguindo. As crianças estão no colégio, não é isso? A preposição que eu devo usar aí, Nádia. Não pode ser per, né? Não. Não pode ser. Peraí, deixa eu colar. Bom, eu acho que só pode ser enal. Em la lerneiro. Joalina, colégio. Lerneiro. La lerneiro. Tem um dando cola aí, hein? Tem lá lerneiro. Então, a frase fica lá em Fanoi, estas em la lerneiro. Vamos para a segunda. Professor, a professora. Isso não vale, é muito fácil. La lernanto. A professorino. La professorino. A Carmen está aí também. Eu estou me metendo. Deu. O verbo dar. Dones. Done, no passado. Libroi. Nós vamos deixar o acusativo por último, para a gente escolher aonde é que vai colocar o acusativo. Depois de todas as frases feitas. Tá? Livros. Libroi. Libroi. Ao aluno. Lernanto. A lernanto. Ao la lernanto é. Isso, Pode tirar o lá, não, né? Se você botar ao lernanto, é a um aluno. Tá. Ao aluno, quer dizer que ela está bom, dando a um... tá. Poderia, não teria problema. O leão. Joalina, de novo. Não, agora não. Saulo não vale, Saulo sabe tudo. Joalina, o leão. La leono. E... Como é que eu escrevo E? Cai. O elefante. La elefanto. La elefanto. São. Estas. Animais.
bestoi. Sovadia, bestoi. Eu inverti a posição. Poderia ter colocado bestoi, sovadia, nada impede. É mais usual sovadia e bestoi. Agora, onde eu vou colocar o acusativo? Qual verbo dessas 3 frases é um verbo transitivo? Deu, dones. Dones. Então, Dones, libroi. Então, libroi. Aula Lernando. Então, só vou usar um acusativo nessas 3 frases. Vocês ainda estão copiando ou posso ir em frente? O acusativo está onde, professor Tomilo? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, Libron. Ah, tá. Libron. Tá? Libron. Pode ir em frente ou vocês ainda estão copiando? Tem a ver com o objeto direto, né? Os façam desconto que vocês estão recebendo de aula de um cego, tá? O cego tem que perguntar. Vocês estão olhando para mim ou estão olhando para o quadro? Eu não consigo, né, se ver, né? Então... Boa tarde para todo mundo, só consegui entrar agora. Boa tarde, Boa tarde, depois eu vejo Estou bom vendo. Estou bom vendo. Então, posso ir em frente? Sim. Ó, né? Então, vamos lá. Defina articolo. É uma outra questão, né, da estrutura. Defina articolo, artigo definido, né? Quando eu digo assim, eu vi o cão, eu digo vides, eu vi no passado, vides, larrundum, trebone, larrundum, me vides, larrundum. O artigo definido lá está aí colocado, porque se eu digo eu vi o cão, significa que nós já falamos sobre o cão. Eu digo assim para você, eu vi o cão. Eu não chego, eu vi o cão. Se eu chegar e não tiver conversado sobre isso, eu digo assim, eu vi um cão, né? Mas se eu digo eu vi o cão, é porque é aquele cão sobre o qual nós já falamos, sobre o qual nós já sabemos o que é, né? Então, vamos a outra frase. Ele viu um cão. Esse aí é um artigo indefinido, né? Em Esperanto, eu vou colocar li, né? Vides, rundon. Rundon. Não usamos o artigo lá porque iria definir. E não usamos nenhuma outra coisa porque em Esperanto não tem artigo indefinido, né? Por que esse N no final? Desculpa, eu peguei a... Esse é um acusativo. Esse é um acusativo. Tá? Okay. É um indicativo de objeto direto. Porque se eu colocasse, se eu quisesse, como é que eu diria o cão viu um homem? Aliás, o cão ouviu. O cão ouviu. Larrundo. Vides. É a mesma coisa. Lim. Vides, lim. Larrundo. Altamiro, deixa eu fazer uma observação. Pois não. Só para estressar o que você acabou de ensinar. O artigo indefinido, isso não é demérito para língua nenhuma. Cada língua é o que é e ponto final, reflete o psiquismo do povo que a utiliza em determinada época. As alterações refletem a maneira de pensar, etc. Acontece que o artigo indefinido é uma coisa essencialmente inútil. Se você não quer definir, basta não definir, não precisa criar palavras para indefinir. Exato. Por isso Zamenhof deixou fora. Genial, Zamenhof deixou fora. Ele viu, para português, ele viu um cachorro. Agora nós vamos para a frase. O Altamiro já tinha nos ensinado isso, né, Altamiro? Já, estou repetindo, estou fazendo... Não, essa observação do Saulo. Sim, tinha.
Agora nós vamos para uma outra frase que tem um outro significado. Ela tem um cão e 2 gatos. Agora não é mais um artigo indefinido, é um numeral. Como é que eu digo isso? Ela tem um cão e 2 gatos. She has Dua. duas. Una. Rundo. Então, she has Rundo. rundo. Cai do gato. She havas uno rundoj kaj du katoj. Tá? Uno rundoj kaj du katoj. She havas Isso. uno rundoj kaj du katoj. Uno rundoj. Então, quando a gente usa o numeral, a gente vai usar o numeral, né? Não é, e nós não podemos fazer como fazemos em português. Em português, nós dizemos assim, ela tem um cão, ou ela viu um cão, aí 2 sentidos diferentes. O sentido do numeral um e o sentido do artigo indefinido um. Então, em português, nós não temos o artigo indefinido. Aquele cão é bonito. Aí uma outra situação. Aquele cão é bonito. Já não é larrundo. Né? Aquele, tio, rundo, estas, bela. Tio, rundo, estas, bela. Tá bom? Posso ir em frente? Eu acho que está terminando o meu tempo. Eu tenho mais quantos minutos? Eu me perco nos minutos. Faltam 11. Faltam 11 minutos. Larrundo mordis laviram. O que está escrito aí, por favor? Mordeu o homem. O cão mordeu o homem. Muito bem. O cão mordeu o homem. E agora? Laviram mordis larrundo. O que está escrito aí? Leva para o homem mordeu o cão, é isso? Outra coisa. O cão... O homem mordeu o cachorro. O cão. Não. É o cão mordeu o homem. É a mesma coisa. Porque aqui você tem, ó, o objeto direto, viram, que é o mesmo daqui, e o mesmo sujeito, o mesmo agente. O agente da ação é o mesmo, é o cão. O cão mordeu, e aqui também, o cão mordeu. Tá? Então, é sempre o mesmo. O homem feriu o cão. Como é que fica isso? Viram. Feriu. Eu acho que eu não falei feriu para vocês ainda, né? Laviro, vundis, larrundon. Laviro, vundis, larrundo. Vundi é feriu. Tá? Vem do verbo vundi, que é ferir. Laviro, o homem, feriu o cão. E agora? Mudou alguma coisa? Não. Não, a mesma coisa. Larrundon, vundis, laviro. O homem feriu o cão. E agora? Larrundon, laviro, vundis. A mesma coisa. Mesma coisa. O homem feriu o cão. Agora, um exercíciozinho para vocês. Nós temos aí 4 imagens, né? 2 pés, leite, uma poltrona, uma cadeira e uma orelha, né? Altamiro, eu acho que o Hegel tem uma pergunta.
Não, não. Pois não, Helg. Desculpa. Obrigado, Saulo. É só voltar um pouquinho que eu quero tirar foto daquela última. Pois não. Espera aí, deixa eu ver. Esse aqui? Isso. Desculpa, Henrique, é que às vezes... Não. Tá ótimo, professor. Obrigado. Peraí. É o professor cego. Não está vendo que na aula a pessoa levanta a mão, a gente vê, né? Fala. Pode ir? Você está copiando, né? Eu estou procurando qual é o comando print screen no meu computador que está no escuro. Posso ir? Então, nós temos piedoi, pés, lacto, leite, sedio, cadeira, e orelo. Gravaram isso? É um exercício de memória, tá? Gravaram? Pode repetir as palavras? Piedoi, lacto, sedio, orelo. Agora vamos ao exercício. 1. Essa é a definição de uma daquelas coisas que estavam ali. Meblo destinita por lacido de uno persono. É o terceiro. Lacedio. Sedio, trebone. Quem disse sedio? Sedio. Sedio. É o terceiro. Eu falei. A segunda, parto della corpo que o oni usas por se move. Piedoi. Hã? Piedo. Piedo. Só não vai a lugar nenhum, precisa de 2. Tá certo, tá certo. Orelo. Organo de audicapablo. Organo de audicapablo. Órgão da audição. Orelo. Depois nós vamos repetir isso. Blanca dolce líquido. Lacto. Então, vamos repetir as frases. Meblo destinita por lacido de uno persono. Por lacido de uno persono. Você pode repetir a primeira, porque eu não estou conseguindo ver aqui, não. Meblo destinita por lacido de uno persono. La dua. Parto della corpo que o oni usas por se move. Vamos voltar à primeira. Meblo é móvel, tá? Meblo é móvel. Destinita, destinado. Por sido, para o sentar, né? É o sujeito, é o substantivo, né? Relativo a sentar. De uno persono, para uma pessoa sentar, né? A segunda, parto della corpo, parte do corpo, que o qual, oni usas. Esse pronome oni é o pronome indefinido nosso. É como on em francês, né? On em francês. O qual se usa, né? O qual usa-se, vende-se, compra-se, né? Usa-se por mover-se, né? Mover. Move. Oni mesmo? Oni. O sim está no acusativo, né? Sim. Tá errado. Está errado. Espera aí. Vamos ver como é que eu vou fazer para corrigir isso aqui. Eu acho que estava certo. Eu sou disso, eu acredito.
Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho uma dificuldade para trabalhar sem o mouse. Altamiro, Pois não? não está errado não, Altamiro. Se move, mover a si mesmo. Ah, sim, tá certo. Está certo. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Porque, deixa eu explicar, o Carlos. Por move sim. Por move sim. Para mover a si mesmo. Quando você disse que estava errado, é que eu estranhei. Não, tá, desculpa. Não, desculpa nada. Não, acontece. Bobagem. O oni é que mesmo? Oni. Oni é o pronome indefinido. Quando você diz assim, vende-se casas, tem alguém vende, oni vendas. Quando você diz assim, usa-se, alguém usa, oni usas. Em Esperanto, tem o pronome adequado para essa questão da indefinição. Tá? Quando há uma alguém, é isso? Como se fosse alguém usa. Uhum. Eu não sei quem. Alguém usa. Obrigado. A terceira, organo de audicapablo, órgão da audição, a capacidade de ouvir. Audicapablo é outra palavra, cometita vorta. Essa palavra aqui é outra cometita vorta, capacidade, capablo, e audi, ouvir. Capacidade de ouvir. A última frase, blanca, dolce, líquido. Blanca, dolce, líquido. Líquido, branco e doce. O leite, né? O interessante é que se nós disséssemos assim, me trinques, e fosse completar com essa frase, me trinques, eu bebi, blancam, dolcem, liquivon. Todos três iriam para o acusativo. Eu não entendi essa última. Pois não, vamos lá. Espera aí. Blanca, dolce, líquido. E eu disse assim, se eu dissesse, me trinques, eu bebi, me trinques, eu bebi um líquido branco e doce, me trinques, blancam, dolcem, liquivon. Todos três iriam para o acusativo. Entendeu? É dolce. Dolce que fala? Dolce. Repito, bom vôlei. Dolce. 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 A UL pronunciar. Dolce. Não existe letra não pronunciada em Esperanto. Viu? Eu sei. Então, seria mi trinques, blancam, dolcam, liquivon. Tá, obrigado. Lembrando a vocês, terminada a nossa aula de hoje, eu agradeço a vocês.